Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Simone Vieira e hoje eu vim aqui para falar sobre a prova de redação do Enem. Você tem dificuldade em escrever e principalmente dificuldade em começar o seu texto? Então, fique ligado aqui nessa aula até o final. Não se esqueça de fazer a inscrição no canal para você ter acesso às próximas aulas sobre produção de texto para o Enem. Hoje o foco é introdução e apresentação do tema. Lendo aquelas redações nota 1000 do Enem, eu percebi que alguns elementos são recorrentes, tá? Então, principalmente na introdução, a gente hoje vai falar sobre a introdução. E alguns elementos estão sempre presentes para essas redações que recebem nota 1000. Você quer isso para você também. Então, fique ligado aqui na introdução, porque é muito importante, tá? A nossa introdução, ela vai guiar o nosso texto. E o que precisa ter na introdução? Primeira coisa é a apresentação do tema. Você precisa apresentar esse tema. Contextualizar o tema, certo? Dizer para o examinador que você conhece algo sobre esse tema, que você tem o que dizer sobre ele, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí a ser abordado. Depois, a tese. A tese é a afirmação, é uma afirmação crítica que você vai fazer. Tá? E por que essa tese é tão importante? Essa tese é importante, gente, porque você está falando de um texto dissertativo argumentativo. E texto dissertativo argumentativo, ele pressupõe, né, a exposição do ponto de vista. Você vai trazer argumentos, mas não vai apresentar esses argumentos na sua introdução. Mas você tem que deixar ali o seu posicionamento. A sua tese precisa estar presente na introdução. Tá? Além disso, além de apresentar o tema e a tese, tem também uma coisa muito importante que é chamada de projeto de texto. Nesse momento aqui, você vai mostrar para o examinador que o seu texto está organizado, que você tem ali, né, uma organização do texto e que você vai abordar alguns aspectos, né, ao longo desse texto. Então você pode falar no seu projeto de texto, dependendo do tema, né? Você pode dizer que vai abordar causas e consequências, e aí lá no desenvolvimento você vai trazer um parágrafo para causa, outro para consequência. Você pode dizer que vai falar sobre os aspectos positivos e negativos relacionados a esse tema, e aí também trazer um parágrafo para o aspecto negativo, outro para o positivo no desenvolvimento, tá certo? Então, esses são os principais elementos da sua introdução. A apresentação do tema, a apresentação da tese e o projeto de texto. E aí, falando sobre a apresentação do tema, sobre contextualizar esse tema, vamos pegar aqui um tema que já caiu em prova. É a crise hídrica e a geração de energia, tá? Os impactos na geração de energia. A gente sabe que o Brasil tem como a sua principal fonte de energia a água, tá? As usinas hidrelétricas. Então você pode fazer uma contextualização dessa forma, trazer um fato histórico, tá? Para contextualizar, para apresentar o seu tema. Vou dar o exemplo aqui, tá? Então vamos lá. Levando em consideração que o nosso tema para esse exemplo é a crise hídrica e os impactos na geração de energia. Então eu posso começar dizendo que desde 1984, com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, desde 1984, com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, o Brasil demonstra sua dependência entre água e energia, tá vendo? Então eu já fiz a contextualização ali trazendo um fato histórico. Olha, desde 1984, com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, o Brasil demonstra sua dependência entre água e energia. Presta atenção que, olha só, esse momento de contextualizar, né, o tema está relacionado àquela competência 2, tá? Que é a competência que vai
ver se você tem repertório sociocultural, como anda, né, a sua bagagem aí sociocultural, quais os elementos que você está abordando no seu texto, que está fazendo referência, tá? Referência a outras, referência à sociologia, de repente a filosofia, a história. Aqui no caso eu peguei um contexto histórico, tá certo? Então nós temos uma apresentação do tema com a contextualização aí relacionada à crise hídrica e os impactos na geração de energia. Agora lembrando que eu ainda estou na apresentação do tema, tá? Mas pegando um outro tema, por exemplo, doação de órgãos e os entraves, né? Os entraves da doação de órgãos na sociedade brasileira, os entraves da doação de órgãos no Brasil, tá? Vamos ver como é que pode se dar essa apresentação de tema, fazendo uma introdução com aspectos positivos e aspectos negativos. Então, eu vou colocar assim, claro, vou relacionar com o Brasil, tá? Então, eu vou colocar da seguinte forma. O Brasil tem o maior índice de aprovação do mundo a doação de órgãos, tá? Então, olha só, a princípio, né, peguei um aspecto positivo do Brasil, tá? Então, agora eu posso falar sobre o aspecto negativo logo em seguida. Agora, preste atenção, se eu falo só sobre aspecto positivo, presta bem atenção nisso. Você precisa, lá na sua conclusão, fazer uma proposta de intervenção. Agora, vê se tem cabimento, né, você começar a falar só sobre os aspectos positivos e vê se lá na sua conclusão você vai conseguir fazer alguma proposta de intervenção quando você só fala coisas boas. Então você pode até começar falando coisas boas, mas dá lá, né, tem que deixar ali a sua contraposição, porque se você aborda apenas as coisas positivas, você não tem como fazer uma proposta de intervenção. E é sempre bom pensar no tema, mas pensar no problema que tem aí por trás desse tema. Tá? Quando você tiver um tema em mãos, pensa logo no problema, pensa logo nos entraves, nos desafios, porque é isso que geralmente a banca quer, tá certo? Então vamos lá, o Brasil tem o maior índice de aprovação do mundo à doação de órgãos, tá? Eu posso colocar aqui, apesar disso, o número de doações efetivas é menor que o número de pessoas que aguardam na fila de doação. Então, o Brasil tem maior índice de aprovação do mundo à doação de órgãos, aspecto positivo. Apesar disso, o número de doações efetivas é menor que o número de pessoas que aguardam na fila de doação, aspecto negativo. Então, é uma forma legal aí de você introduzir o texto, claro, vai depender muito do tema, né? Aqui a gente consegue fazer com uma facilidade, mas vai depender muito da temática, tá? Agora, uma forma que você também pode utilizar de introduzir aí o tema é fazer uma contraposição entre mundo ideal e mundo real. E aí, quando você faz essa contraposição entre mundo ideal e mundo real, você pode utilizar exemplos de outros países com relação ao tema. Eu vou deixar ainda esse tema de doação de órgãos. Vamos ver como é que a gente pode fazer essa contraposição entre mundo ideal e mundo real, tá? Então, eu vou dizer assim, em países desenvolvidos como Bélgica, Holanda e Áustria,
ações políticas, voltadas para o sistema de doação de órgãos. Então, em países desenvolvidos como Bélgica, Holanda e Áustria, ações políticas voltadas para o sistema de doação de órgãos, como deixa eu ver aqui, como o registro automático, de doadores, tá? Então eu dei um exemplo aí de qual é a ação política, como registro automático de doadores, reduziram a escassez de órgãos para transplantes. Então, olha só, contextualizei de uma forma em que eu dou primeiro o mundo ideal, tá? Então, olha só, em países desenvolvidos como Bélgica, Holanda e Áustria, ações políticas voltadas para o sistema de doação de órgãos, como o registro automático de doadores, essas ações políticas reduziram a escassez de órgãos para transplante. Então, até aí, mundo ideal. Vou até marcar aqui e deixar em vermelho, tá? Porque esse aqui seria o mundo, mundo ideal, porque foi uma ação boa, né? O que é esse registro automático de doação de órgãos? A pessoa que nasce nesses países, ela já é automaticamente uma doadora. Não precisa deixar nenhum documento por escrito dizendo que ela quer doar, tá certo? Ela já é automaticamente doadora. É diferente do Brasil, que eu preciso, né, deixar por escrito, dizendo assim, olha, eu quero doar meus órgãos. Porque se caso eu não faça isso, fica aí, a tomada de decisão fica por conta da família. E aí, no caso, se a família não concorda, né, você acaba deixando de doar. Então, essa ação política, né, da Bélgica, Holanda e Áustria, fez com que você tivesse mais órgãos disponíveis aí para doação, tá certo? Agora, tudo bem, né? Estou falando aqui sobre a doação de órgãos, mas o que interessa mesmo é a gente mostrar que primeiro veio o mundo ideal e agora a gente vai mostrar o mundo real. Então, qual é o mundo real? É o momento de falar do Brasil. O nosso foco é Brasil, tá? A gente usou os outros países aqui para contextualização. Então, eu vou dizer que no Brasil, vou colocar aqui na caneta preta, então, no Brasil, no entanto, entretanto, ou no entanto, posso colocar assim, olha, o Brasil, eu acho até que seria melhor colocar aqui assim, ó. Entretanto, tá? A gente coloca entretanto. E aí, quando coloca o entretanto, olha só, a gente já vai falar sobre conectivo aqui. A gente está falando sobre a introdução, falando sobre a apresentação do tema, contextualização, mas é importante também a gente perceber isso. Olha, eu coloco o entretanto, e aí você já sabe que para usar esse entretanto, é preciso que o que eu vá dizer esteja em oposição ao que já foi dito. Isso é importante, faz parte da coesão textual. Isso também vai ser tratado nas nossas próximas aulas, tá? Então eu vou dizer aqui, olha, entretanto, no Brasil, tá? O número de doações efetivas é menor que o número, certo? É menor que o número de pessoas que aguardam
na fila de doação, tá? Então, o que vai acontecer? A gente mostrou o mundo ideal, nós mostramos o mundo ideal dos países, essas ações políticas voltadas para o sistema de doação de órgãos, tá? Mas no Brasil, olha o mundo real, o número de doações efetivas é menor que o número de pessoas que aguardam na fila de espera, tá certo? Então eu coloquei mundo ideal e mundo real. É uma forma aí que eu tenho para começar o meu texto. Bom, gente, a nossa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou. E nas próximas aulas eu vou tratar da tese e do projeto de texto. Como que pode ser feita a tese, como pode ser colocada ali a apresentação dessa tese e o projeto de texto que eu disse que é tão importante para a organização da nossa introdução, a organização do nosso texto, tá certo? Bons estudos e até a próxima!